Capítulo 1 de Apocalipse. Todos acharam? Amém. Vamos lá, todos juntos. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Agora toda a igreja, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e guarda. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Verso 7, toda a igreja. Este vem com as luzes, e o ouro verá, até os dias que nos passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por ele. Amém. 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 O verso 8, para fechar a leitura por enquanto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? O primeiro capítulo que eu quero, o primeiro verso que eu quero destacar é o verso 3. Leia, por favor, em voz alta. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem e guardam. Então, ótimo, 3 coisas. Bem-aventurados que lêem. Quem é aqui que lê, que gosta de ler, que se interessa? Bem-aventurado. Significa que não dá importância nem de ler ou nem para ler as palavras da profecia desse livro, já está num caminho de risco, de perigo. A bem-aventurança, a felicidade, o sucesso é primeiro para aquele que pelo menos se interessa em ler. Para que eu vou querer ler escatologia? Para que eu vou querer saber dos sinais dos tempos? Para quê? A ignorância nos leva a esse descaso. Ora, é tomando conhecimento dos fatos, das profecias, que nós vamos nos preparar para o momento futuro. O que a Bíblia diz que vai acontecer e como vai acontecer? Se eu estiver atento, eu não vou ser apanhado de surpresa. Então é inteligente se preocupar pelo menos em ler. Eu quero tomar conhecimento. Aí ele vem segundo quesito, é ouvir. Ouvir aqui não é simplesmente escutar com o ouvido físico, mas é receber, aceitar, admitir, eu quero isso para mim, eu quero levar isso a sério. E terceiro é guardar aqui não é ficar na memória simplesmente. Algumas expressões na Bíblia às vezes não despertam o real sentido que o texto quer passar, mas guardar aqui não é botar numa gaveta, não é guardar num cofre, não é guardar na memória. Guardar aqui é pôr em prática, é observar, é praticar, é viver. Eu li, me interessei em ler, já é o primeiro passo. Aprendi, entendi, já é o segundo passo. Agora eu pus em prática, é o terceiro passo. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as profecias ou as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha a relação. Por que é importante isso? Por causa do fim dos tempos. Eu preciso saber que o tempo está acabando. Eu preciso saber que não tem muito tempo, não dá tempo para brincar, não dá tempo para fingir.
Pode depois a gente querer retroceder e aí é tarde demais. Lembra da parábola das virgens? 5 levaram azeite com sobra, aqui não vai faltar, pode ser que o noivo tarde, então vamos levar azeite suficiente. As outras imprudentes, que a Bíblia chama de loucas, dizem assim: que nada, se faltar a gente vai ali correndo e compra. Se eu estiver muito mal diante de Deus, eu dobro o joelho aqui e peço perdão. Pode ser que não dê tempo. Pode ser que não dê tempo. Quando você correr para comprar o azeite, a porta já se fechou. Então é por isso que é importante estudar a escatologia. Não é para decorar símbolos, é para pôr em prática, ter uma vida digna de ser livre do mal que sobrevirá à terra. Então, bem-aventurados que leem, que ouvem, que guardam as palavras desta profecia. Aí o verso 4, leia para mim, por favor. As 7 igrejas da Ásia. Vamos ler o que está escrito? João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Essas 7 igrejas e essa Ásia aí é a região onde hoje fica a Turquia. Essa Ásia é a região onde está hoje a Turquia. Essas 7 igrejas, o número 7 na Bíblia significa plenitude ou totalidade. Não é perfeição como muita gente interpreta. O número 7 na teologia significa plenitude ou totalidade. Quando Deus resolve selecionar 7 igrejas para representar tudo aquilo que Ele queria mostrar para nós, significa que Ele está tomando a totalidade das igrejas da época para servir para a totalidade da igreja dos nossos dias. E é interessante que ele usou 7 igrejas específicas com características distintas. Cada uma dessas características, dessas igrejas, foi proposital. Era para ilustrar as características de igrejas que nós temos hoje e sempre tivemos ao longo de toda a história da humanidade. Pessoas que brincam com Deus, outros que levam a sério, outros que misturam as coisas, obreiros, ele vai falar para os pastores. Então, quando ele fala as 7 igrejas, ele está falando para a plenitude das igrejas da época e a plenitude das igrejas dos nossos tempos e de todos os tempos. Em todas as épocas houve pessoas com as características, e houve religiosos com as características dessas 7 igrejas para quem Deus traz essas palavras aí. Esses moldes, ou esse modelo moral e espiritual de cada uma dessa igreja foi escolhido para ilustrar as mais diversas situações de igrejas, crentes e obreiros em todo o mundo e principalmente nos nossos dias. Aí vamos seguindo o verso 4: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Agora segue o verso para mim. E dá 7 espíritos que estão diante do trono. Que 7 espíritos é esse? Que 7 espíritos são esses? Já lhe ocorreu essa pergunta? 7 espíritos. Então nós vamos ver um pouquinho, começa as coisas a se complicarem aí. 7 espíritos. Vamos ver Isaías, capítulo 11, verso 2. Os 7 espíritos diante do trono são, na verdade, a plenitude. De novo, o número 7. 7, plenitude ou totalidade. 7 espíritos significam a plenitude do poder e das diversas atuações do Espírito Santo. Não é que são 7 espíritos diferentes, é o mesmo Espírito na sua plenitude de atividade. Em todas as direções e necessidades da igreja, o Espírito Santo atua. Então, os 7 espíritos diante do trono simbolizam o Espírito Santo na sua plenitude de poder e de atuação. Mas vamos seguir vendo Isaías capítulo 11, verso 2. Quem achou pode ler, por favor? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Dá lá, devagar. Primeiro, conta comigo. E repousará sobre ele.
Sobre quem? Ele quem? Isaías está se referindo a Jesus. Um rebento de Jessé, né? O rebento de Jessé, ou seja, descendente de Jessé, é Jesus. Por isso que ele é chamado no Novo Testamento de Jesus, filho de Davi. Quem era Davi? Filho de Jessé. Não é que Jesus nasceu de Davi, mas é da linhagem de Jessé ou da linhagem de Davi, já que Davi era descendente de Jessé. Então, de Jessé nascerá um rebento e o Espírito repousará sobre ele. Conta comigo aí. Repousará sobre ele, pode falar. O Espírito do Senhor. O espírito de sabedoria. 2, e de 3, o espírito de conselho. 4, E de fortaleza. 5, E o espírito de conhecimento. 6, E de temor do 7. Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus sobre Jesus, atuando na sabedoria, no poder, no temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Glória a Deus. A Bíblia é esclarecedora. Mas vamos ver mais. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Ainda agora em Apocalipse. Vamos ver esses 7 Espíritos aí. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Quem achou pode ler. E do trono, bem alto e devagar para todo mundo entender, por favor. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. De novo, os 7 Espíritos de Deus. Estava saindo de onde? Do trono. Os 7 Espíritos de Deus representam totalidade ou plenitude da atuação do Espírito Santo de Deus. Seja na igreja, seja na vida de Jesus, seja na nossa vida, seja onde for. Quisera Deus que nós tivéssemos em nós os 7 Espíritos de Deus. Mas ainda vamos capítulo 5, o verso 6 de Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 6. Estamos falando dos 7 Espíritos de Deus. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. 7 pontas entende-se por 7 chifres. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 chifres significa plenitude de poder. Eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Plenitude de poder. Chifre na Bíblia, que às vezes traduzido por ponta, é símbolo de poder, autoridade, capacidade de realizar, de criar e etc. E aí Jesus tem os 7 chifres, aliás, aqui ele estava sendo representado por um cordeiro. Refere-se a Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dito por João Batista e prefigurado nos sacrifícios do Antigo Testamento. Aqui João estava olhando e ele diz assim: eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Quem foi que morreu e ressuscitou? Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele tinha 7 chifres ou 7 pontos, o cordeiro, ou 7 pontas, que são, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. De novo, 7 chifres, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos, os 7 chifres, representam a mesma coisa que o capítulo 11 de Isaías. Repousará sobre ele, sobre o rebento de Jessé, o Espírito do Senhor, o Espírito do conhecimento, da sabedoria, do temor do Senhor e etc. 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus na vida de Jesus. Então, seguindo, ainda Apocalipse capítulo 1, nós falamos de quem são os 7 Espíritos. O texto segue dizendo o seguinte: o verso 7. O verso 7 diz assim: eis que vem com as nuvens. Vamos ler juntos? Eis que vem
nuas, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Irmão, olha aqui, esse é outro erro grave que se cometeu muito mais no passado, né? Quando o conhecimento era bem menor. Hoje menos, mas ainda se erra muito. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, todo olho o verá? Se não, então o texto está mentindo? Sim ou não? Porque normalmente se ouviu muito, mas muitas vezes, e ainda se ouve hoje, que os anjos vão tocar trombeta, Jesus vai aparecer na nuvem, todo olho o verá, e a igreja será arrebatada. Quantos já ouviram isso muitas vezes? A vida inteira. Sabe por quê? Porque a gente lê e não vai observar os detalhes. Então, não acontecerá isso no arrebatamento da igreja. Esse momento que João está vendo aqui é um momento muito depois do arrebatamento da igreja. Esse aqui é o momento quando Jesus vem para a batalha do Armagedon e para implantar o reino. Por que nós podemos afirmar que isso aqui não tem a ver com a vida de Jesus, e nós podemos afirmar que no arrebatamento da igreja, na primeira fase da sua segunda vinda, nem todo olho o verá? Começa por aqui. Não se trata do arrebatamento da igreja, porque só os salvos o verão. No arrebatamento da igreja, só salvo vai ver Jesus. Ninguém vai saber o que acontece. Eles podem dar falta de alguém que foi embora, mas ele não vai ver Jesus nas nuvens. O que a Bíblia diz, e olha só, lê de novo o verso 7, diz assim: todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. O que significa? Quem foi que transpassou Jesus? Quem matou Jesus está salvo? Quem disse solta Barrabás, crucifica Jesus, está salvo? Ele vai ver Jesus na nuvem? Ele vai ressuscitar quando Jesus vier arrebatar a igreja? Nós já estudamos isso, nós vamos repetir. Quem é que, estando morto, vai ressuscitar no momento que Jesus vier arrebatar a igreja? Somente os salvos. Quem morreu sem Cristo, sem salvação, vai continuar mortinho da silva e só vai ressuscitar para o juízo final, depois de arrebatamento, depois de grande tribulação, depois de milênio, depois de tudo. Vai ressuscitar somente para ouvir a sentença. Como é que o texto vai dizer aqui que quando Jesus vier nas nuvens, todo mundo vai ver, inclusive quem matou ele? É porque não é nesse momento do arrebatamento da igreja. Todo mundo o verá quando ele descer para impor o seu reino eterno. Aí sim, todo mundo verá. Quem morreu com Cristo já foi ressuscitado, já foi arrebatado, foi transformado, já subiu com ele, desceu com ele, os anjos estão com ele, a igreja está com ele, Israel redimido está com ele, as nações que ficaram vivas na grande tribulação estão com ele, ele está reinando. Os mortos que morreram sem Cristo vão ressuscitar para ter que se curvar diante dele. Aí sim não vai ter ninguém que não veja. Então esse momento aqui que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, refere-se a muito depois de nós, muito depois da igreja. Não é no arrebatamento da igreja. Então isso precisa ser esclarecido. Eu acredito, por tudo que a gente lê, pelo contexto da escatologia, que quando Jesus vier, a terra não vai nem perceber. A gente tem aquela ideia de que das visões, dos hinos, das poesias, das composições, que vai ver carro batendo, avião caindo, o avião sem seu piloto e não sei o que lá. Isso tudo poderá acontecer, só que, porque se tem um piloto e o piloto é crente e Jesus vem arrebatar ele, o avião vai ficar dele. Você tem um motorista dirigindo um carro, um trem, um metrô, seja lá o que for, o cara está pilotando.
e ele é arrebatado subitamente, aquela composição vai ficar à deriva. Lógico que vai acontecer, mas ninguém vai ver Jesus. Quem não é salvo, não é liberto, não é crente, não tem a mínima noção do que diz a Bíblia, não vai saber o que está acontecendo. Um fenômeno, aconteceu alguma coisa, sei lá, o carro bateu, matou um monte de gente, mas o que aconteceu? Ninguém sabe. Deixa a perícia vir, a terra vai continuar a sua vida. É muito bom lembrar que quando o anticristo estabeleceu o seu governo, logo depois do arrebatamento da igreja, o mundo vai viver uma paz que jamais viveu antes. Temos que ressaltar isso, destacar isso. O mundo vai viver a paz, o anticristo vai ser instalado na terra e vai receber os domínios do mundo todo, justamente para colocar equilíbrio na economia, na política, para pacificar a terra, para acabar as guerras. O mundo vai estar em paz. Vai ser algo tão sereno, tão perene, que a própria nação de Israel, que espera o Messias, vai acreditar que ele chegou. Nós vamos falar aqui, logo nos próximos capítulos, dos cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro cavaleiro que aparece é o falso Cristo, é o cavaleiro branco, do cavalo branco, que não é Jesus. Depois você vai ver o cavaleiro do cavalo branco, outro cavalo branco, lá no final, quando ele desce já para impor a batalha do Armagedon e dominar o mundo. Então, a terra vai estar em absoluta paz e harmonia. Não se iluda com isso. Está ruim hoje. Quando tiver num nível insustentável, insuportável, Jesus tira a igreja. Aí o anticristo é estabelecido e ele põe paz na terra. Não se iluda. Ele vai pôr paz. Serão 3 anos e meio de absoluta paz, de governo, os governos se entendendo, todo mundo se rendendo ao anticristo, a um governo único, todo mundo vai assim, agora sim, inclusive a nação de Israel. É na segunda metade, no segundo período do governo do anticristo, que o negócio começa a quebrar. Aí começa a guerra, e não vai começar por causa de problemas políticos, não. É bom que todos saibam que os problemas do anticristo não serão políticos, serão estritamente religiosos. Quando ele profanar o lugar santo e proibir o culto a Deus, Israel vai se rebelar por causa da sua fidelidade. Israel vai descobrir que aquele que se passava por Deus não era Deus, aquele que se passava por Messias não era o Messias. E aí vai começar o problema contra Israel, não é com o mundo não. É bom que também se destaque isso. O problema não vai ser dos Estados Unidos contra o Brasil, Brasil contra a China, China contra... Não. O problema vai ser o mundo inteiro contra Israel. Tem nada a ver com política nem com finança, com economia. É puramente religioso. E aí quando estiver esmagando Israel, Jesus aparece para dar livramento. Então, precisamos entender que quando Jesus arrebatar a igreja, nem todo olho verá, somente os salvos. E onde mais nós temos apoio para afirmar isso? Vamos ver que todas as tribos da terra se lamentarão. Isso está em Daniel. Vamos ver se é isso aqui. Não, é o verso 7 que nós lemos. Este vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que os anos passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, quando é que todas as tribos da terra vão se lamentar? Quando ele vier para reinar, absolutamente. Quando Jesus arrebatar a igreja, as tribos da terra, as nações da terra não estão nem aí. Ninguém vai lamentar coisa nenhuma, a vida continua. Está ficando claro para os irmãos isso? É provável que muita gente esteja assim meio chocado, porque talvez nunca tenha ouvido isso, ou nunca tenha pensado, mas quando a igreja for arrebatada, o mundo vai estar melhor, vai continuar politicamente, economicamente, muito melhor do que no período do arrebatamento. É a falsa paz. É a falsa paz. E só os crentes verão.
Mas quando ele vier para fazer guerra ao anticristo, aí todo olho verá e todas as tribos na terra vão se lamentar porque vão estar sob o domínio dele. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Verso 13. O que está escrito? Pode ler, pessoal. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Segue, por favor. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Prestar atenção nos detalhes. Todo olho o verá quando ele estiver vindo para receber o domínio, o poder e o reino para todo sempre. Pode ler de novo? Presta atenção na leitura. Se você estiver com a Bíblia aberta, capítulo 7 de Daniel, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino que não será destruído. Precisa explicar mais? Quando é que todo olho verá? Quando ele vier para receber o domínio, receber o reino sobre todas as nações, sobre toda a terra, aí todo olho verá. Vamos ver ainda mais? Mateus capítulo 24, verso 29 e 30. Mateus capítulo 24, verso 29 e 30. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Logo depois da aflição daqueles dias. Qual aflição? Essa que nós estamos passando aqui? Qual aflição? A aflição da nação de Israel, a grande tribulação, a quase dizimação de Israel. Depois, as potências do céu, as estrelas do céu, que muita gente pensa que é a estrela que vai cair, estrela, meteoro, vai cair, vai explodir. Nada disso, isso é figura. Potência do céu abalada. Qual potência do céu que você conhece? As potências do céu abaladas aqui são espirituais, forças espirituais. Estrelas são poderes, autoridades espirituais, políticas, terrenas. Vai abalar. Quando ele chegar, ele chega com glória, com poder. Derruba um sistema inteiro de séculos e séculos e séculos. Então, nesse momento é que todo olho verá. Capítulo 24, verso 29 e 30. Agora, fechando esse assunto, Apocalipse capítulo 1, versos 16, 17 e 18. Ainda aqui no mesmo capítulo que nós estamos lendo agora. Capítulo 16 diz assim. Hein? E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. A Bíblia não diz que todo olho verá com poder e grande glória. Quando ele vier para fazer isso, ele vem com glória, com poder, com autoridade, com domínio. Por isso essas figuras aí, o seu rosto como o sol, quando brilha na sua maior força. E quando eu vi, caiu aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Isso aí é ponto final. Primeiro e último. João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele era o princípio.
E todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. O início da criação, o início do universo, ele existia, ele era o princípio. Tudo foi feito por ele. Agora ele chega para pôr fim à história. Então ele está dizendo, isso aqui é para os últimos momentos, não é para o arrebatamento da igreja. É para chegar ao fim. Agora está encerrado. Domínio do céu, do inferno, da morte. Eu tenho a chave, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu abri, eu fechei, eu comecei, eu encerrei. Tremendo isso, né? Que Deus abençoe. Versos 12. Nós vamos voltar um pouquinho agora para o verso 12, porque entra o outro assunto. Os castiçais e as estrelas. Os 7 castiçais e as 7 estrelas. O verso 12 diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Então, vamos seguir. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã e como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão, reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quem eram os 7 castiçais e quem eram as 7 estrelas? Observa que esse varão aí, ele vem do meio, ele está no meio de 7 castiçais. Ele vai explicar, sem nenhum rodeio, no verso 20. Lê, por favor, o verso 20. O próprio Senhor explica a João quem é. O verso 19 diz assim: escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, 7 castiçais. Castiçais aqui eram um suporte, não para colocar vela, como hoje se faz, não. Porque não existia vela. E o significado do castiçal é muito mais do que o suporte de vela. O suporte de vela é criação moderna. O castiçal, ele era suporte de lamparinas feitas de azeite, que tem um significado 1000 vezes mais rico do que o da vela. Para que serve uma vela? Só para fazer uma tocha, né? Mas uma lamparina de azeite, você vai ter o fogo que aquece e que ilumina, e vai ter o azeite que ele unge, ele consagra, ele santifica, e ele ainda serve para produzir o fogo. É o símbolo do Espírito Santo. Então, os 7 castiçais significam igrejas que têm o dever de ter em seu bojo, no seu contexto geral, a presença real do Espírito Santo, que santifica, que ilumina, que aquece, que transforma, que regenera. Não é um negócio, bota um troço ali para iluminar, não, é muito mais de que dá claridade. É significado muito mais profundo. A igreja, se ela não transforma, se ela não regenera, se ela não conforta, se ela não consola, ela não tem essa qualidade de castiçal. Se ela não ilumina o caminho. Então a igreja, como agência divina, ela tem que ser um verdadeiro castiçal. E Jesus está entre o castiçal. Entre os 7 castiçais, Jesus estava. Isso está dizendo alguma coisa para você? Será que Jesus ainda está entre os castiçais? Glória a Deus. De certa forma, a igreja somos nós. Quem é que pode dizer assim: eu sou a igreja?
Nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então cada indivíduo é a igreja individual que forma a igreja coletiva. Então quando a gente fala que Jesus estava no meio dos 7 castiçais, 7 é plenitude. Jesus tem que estar no meio de todos. Ele aparece no meio dos 7 castiçais, significado tremendo. Mas aí ele traz na sua mão direita, ele traz 7 estrelas. Estranho, estrela na mão? Será que é a estrela do céu? Não. Essa estrela aí significa, ele mesmo vai dar a descrição aqui, que são os anjos da igreja. Mas qual anjo? O anjinho de asa? O anjo, o espírito? O anjo ministro de Deus que ministra no céu e na terra a favor do seu povo? Não. Esse anjo aí, há algumas interpretações que afirmam que esse anjo aí é anjo do céu. Não. Esse anjo aqui é o anjo da igreja. O anjo da igreja não é um anjo que Deus mandou para aqui para a igreja, lá do céu, para ficar aqui do lado do pastor. Não existe essa possibilidade. Eu vou mostrar por quê. Esse anjo aí é a figura do pastor da igreja, aquele que tem a responsabilidade de conduzir a igreja na direção de Deus, na vontade de Deus. Como é que nós podemos afirmar isso? Basta nós lermos as cartas todas, mas vamos ler só uma. Abra-se o capítulo 2 e vamos ver o que diz a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quem é? Jesus. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Algum anjo, a não ser os que caíram com Lúcifer, eles podem perder a capacidade de servir a Deus com fidelidade? Algum anjo vai perder o primeiro amor? Algum anjo que desce do céu vai chegar aqui e vai mudar? Não, mudei, agora eu sou bebundo. Agora eu vou desviar, não quero mais. Não existe essa possibilidade. Os anjos, quando houve a rebelião de Lúcifer, os que se aliaram a ele caíram com ele. 1/3 veio com ele. Esses são irrecuperáveis. Da mesma forma que esses não se recuperam, os 2/3 que ficaram com Deus, eles são fiéis e eternamente fiéis, porque eles foram feitos para ser fiéis. Então Deus não está mandando uma carta para um anjo que veio do céu ficar do lado do pastor. Ele está falando com o pastor: você está aqui na qualidade de anjo, para guiar, para orientar, para proteger a igreja, para proteger o rebanho. Você fez muito bem isso, porém você deixou o primeiro amor. Só quem perde amor é ser humano. Seres divinos não perdem. Então esse anjo aí não é anjo que veio do céu, é o pastor líder da igreja. E isso impõe muito mais responsabilidade, tanto para o pastor quanto para a igreja. Que quando o povo não respeita, ele não tem noção de como Deus vê isso. O irmão que fala, que murmura, que blasfema, que torce contra, puxa tapete, que, enfim, bate de frente, desobedece, desacata, rebela-se, não tem noção de qual é o olhar de Deus para aquele a quem ele colocou na frente, independente de quem seja. Se Deus colocou na frente, meu irmão, cuidado, hein? Cuidado. Vários exemplos. O de Moisés é o pior de todos, né? O mais sério de todos. O próprio irmão de Moisés, junto com seus principais ministros, seus mais chegados aliados, de repente cismaram assim: sabe uma coisa, Moisés está pensando que ele é o quê? Nós somos iguais a ele. Se Deus fala com ele, fala com a gente também. Por que ele acha que Deus só fala com ele? Muita gente pensa isso. Tem irmão que pensa que o fato de ser profeta, o fato de ter revelação, ter visão, falar em línguas, ter dons espirituais, expulsar demônios, isso o capacita a bater de frente e desacatar a autoridade que Deus colocou.
E é um erro grosseiro e é o pior de todos os erros. Aí eles falaram isso, Moisés foi falar com Deus, Deus falou assim: Moisés, se preocupe não, chama eles para frente da congregação que a gente vai mostrar quem é quem. Aí Moisés chegou e falou assim: olha, vocês acham que é isso mesmo? Eu acho, quem você pensa que é? Só você? Se Deus fala com você, fala comigo, você é homem igual a mim. Muita gente pensa isso. Para que eu vou ficar dizendo sim, senhor, não, senhor? Eu sou homem igual a ele, eu sou pastor também, eu sou evangelista, eu também prego, eu também falo. Irmão, cuidado, que unção de Deus, unção de Deus não é cargo de homem, não. Estamos confundindo o negócio aí com política. Quando Deus coloca uma pessoa, aquela pessoa passa a ser representante de Deus. Ele pode falhar, ele pode errar, ele vai dar conta diante de Deus, mas não se atreva a você querer julgar, não. Não se atreva, não. Você está mexendo com o próprio Deus, porque é representante dele, foi ele que mandou. Imagina se uma autoridade manda que eu o represente, eu vai lá e me representa, diz que vai ser assim, assim, assim. Aí eu chego lá, eu estou aqui representando o presidente da república e a ordem é essa, estou representando o general fulano de tal, mandou você, soldado, fazer isso, isso, isso. Aí o soldado vai dizer assim: que é isso? Quem é você? Você é soldado de um amigo? Quem é você? Se o general falou, não interessa, interessa que você é igual a mim. Se ele falou com você, por que não falou comigo? Vai ficar impune isso? Vai ficar impune? Mas tem crente que pensa que vai ficar impune. Eu sou profeta, Deus fala comigo. Cuidado. Deus falou com Moisés assim: vai para frente da congregação e manda chamar todo mundo. Moisés já tinha uma certeza tão grande, a intimidade que ele tinha com Deus, que ele falou assim: ó, reúne aqui. Deus vai mostrar agora quem é que ele colocou e quem é que ele quer usar aqui. Se acontecer, presta atenção no que Moisés falou logo que ele convocou o povo: se acontecer qualquer coisa diferente da terra abrir e engolir todos vocês vivos, é porque Deus não me botou aqui. Aí ele vai falar com qualquer um de vocês. Agora, se a terra abrir e engolir todo mundo vivo, é porque Deus me botou aqui e vocês estão equivocados. Ele não fala com qualquer um, ele fala com aquele que ele botou. Aí todo mundo achou: ah, tá no papo, né? Tá no papo, pode ir para frente da congregação, do ouvido, nós somos iguais a ele. Antes que Moisés acabasse de falar, a terra embaixo deles, sepultado vivo. Só Jesus. Por que isso é significativo, irmão? O texto que nós lemos logo no começo diz assim: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Isso é advertência para nós. Seja quem for. O pastor erra, e ele fica impune? Não. O pastor não fica impune, não. Ninguém fica impune. Mas não é o povo que julga e que vai dizer o que vai fazer, não. Não se meta nisso. O pastor, o próprio Deus chamou de estrela. E está onde? Jogada no chão? Na destra, na mão direita dele. É na mão direita. Na mão direita. Então, respeitem as lideranças que são colocadas por Deus. E a gente poderia falar a noite inteira disso aqui, com tantos outros exemplos na Bíblia. Para fechar por hoje, os 7 castiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os 7 pastores. E nós vamos ver nessa carta que ele está chamando a atenção dos pastores e das igrejas. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só o que Deus está falando. Eu te coloquei na igreja para cuidar dela. Se você não voltar às primeiras práticas piedosas, eu vou tirar a igreja da sua mão. Você não será mais líder. Então quem pune é Deus, quem tira é Deus, assim como quem coloca. E na hora certa e do jeito certo. E às vezes é do jeito mais cruel, mais duro possível, mas que ele vai sair, vai. Ninguém fica impune. Ninguém fica impune. Que Deus tenha misericórdia de nós. Entramos no capítulo 2
E eu só quero chamar a atenção ainda, para fechar esse capítulo 1, da espada aguda que saía da boca daquele que tinha na sua mão as 7 estrelas. Está no verso 16. Ele diz assim: ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O que é a espada de 2 fios? A espada que tem na boca é a palavra, é o poder, é a autoridade da palavra. Essa palavra vai fazer efeito de novo quando ele descer. Essa palavra fez efeito a vida inteira. Quando ele disse haja, houve tudo. Pela sua palavra, é o verbo que se encarnou e fez carne, e pelo verbo, pela palavra, ele criou céu, terra e universo. Depois, essa palavra vai fazer diferença de novo quando vem prendê-lo já próximo da sua morte. Ele diz assim: a quem procurais? A Jesus Nazareno. Ele diz assim: sou eu. Aí o poder, a autoridade da sua palavra derruba os guardas, os policiais, os soldados. O poder da palavra. Quando ele vier para fazer guerra ao anticristo, a Bíblia vai mostrar, nós vamos ver isso de novo, que alguém vai querer saber como foi que Israel escapou do cerco, e ele vai dizer assim: sou eu, fui eu que dei escape. Quando ele falar sou eu, 1/3 dos exércitos caem mortos. De novo, aí essa Bíblia aqui, esse texto diz que ele tem na sua boca uma espada. Ele não tem nenhuma espada, ele não é engolidor de espada de cia. Tem gente que fica viajando, né? Vai ter uma espada. Não. É o poder da sua palavra, é a autoridade que ele tem na sua palavra. Só que ele diz que é uma espada de 2 fios e de 2 gumes. Quantos já ouviram falar na espada de 2 gumes? Agora interpreta, por que espada de 2 gumes? Aí alguém diz assim: é porque corta para lá e corta para cá. Mas em que sentido ela corta para lá e corta para cá? Todo mundo sabe que 2 fios, né? Corta para lá, voltou, corta para cá, né? Indo ouvindo, ela está cortando. Mas vamos traduzir isso para nós. Como é que é corta para lá e corta para cá? 2 fios. É porque a espada, que é a palavra de Deus, ela manifesta a graça salvadora de Jesus Cristo para todo pecador. Ele corta o pecado, ele anula o pecado, ele anula a morte, ele anula a doença, ele anula os efeitos satânicos. É a espada que está cortando para lá, para salvar o homem. Ela corta o mal, ela corta o pecado, ela corta a vaidade, ela está cortando para lá. Ela corta tudo que não presta para salvar o homem. Mas cuidado, homem, porque se o homem quando tem tudo que não presta no homem, ele corta o que não presta para salvar o homem. Agora, quando o homem está com tudo que não presta, não quer deixar, ele corta o homem por causa de tudo que não presta. Então, cortou dos dois lados. Eu corto o pecado para salvar a igreja, mas eu corto a igreja se ela não sair do pecado. Deu para entender como é que corta para lá e para cá? Eu corto o mal para livrar o crente, mas eu corto o crente se ele não quiser sair do mal, se ele não quiser largar o mal, se ele não quiser largar o pecado, se ele não quiser se consertar. Essa questão de graça, ela se manifesta de acordo com o que nós buscamos. Ela já foi realizada, já foi manifestada, não há como revogar. Jesus já morreu por nós, por todos os pecadores. Ele mostrou seu amor por nós. Entretanto, a salvação é só para aquele que crê. Lembra da parábola das grandes bodas que um senhor deu, um certo patrão, e ele mandou chamar todo mundo? Eu quero que a minha casa se encha. A espada está cortando para lá. Pode vir aleijado, manco, defeituoso, vem todo mundo, vem, eu quero a casa cheia. Aí vem de qualquer jeito. No meio da festa, ele entra e olha assim, aí tinha um com roupas não apropriadas para a festa. Ele falou assim: ei, amigo, vem cá. Como é que você está na minha festa com esse traje? Você não sabia como é que era o traje? Eu mandei convidar todo mundo, mas não para vir desse jeito, não para ficar desse jeito. Aí ele gaguejou para lá: guarda, pega esse homem e joga nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentro. Olha a espada cortando para lá. Tira do mal para trazer aqui.
Mas se aqui permanece no mal, ele corta a pessoa por causa do mal que a pessoa não quer tirar, não quer sair, não quer largar. Então a espada de 2 gumes é essa palavra, ela nos exorta e nos consola, mas ela também nos condena, ou não? É como um espelho. A espada de 2 gumes é como um espelho. Você olha no espelho, se está alguma coisa ruim, você vai se arrumar, porque você está vendo o espelho, né? Penteia o cabelo, arruma a maquiagem, tá? Vê a gravata, vê se a roupa caiu bem, vê se o botão não está trocado, né? Abotoado errado. Aí você viu, o espelho denunciou, está cortando mal, né? Mas quando está bom também o espelho denuncia, tá, agora está tudo certo, pode ir. Então a palavra de Deus, ela mostra o nosso erro, mas mostra também nossas virtudes. Mostra nossas virtudes, mas mostra também nosso erro. Ela nos exorta, chama a nossa atenção por causa do erro, mas nos dá força e graça se nós quisermos vencer o erro. Então a espada corta o erro e nos fortalece para vivermos na sua presença. Mas se nós temos a intenção de não sair do erro, pode ter certeza que ele vai nos cortar só por causa do erro que nós não queremos largar. Jesus, o Senhor falou assim: se eu prometer a alguém que vou abençoar, e esse alguém fugir da minha vontade, eu retiro a bênção que prometi e dou a maldição. Isso é a espada de 2 gumes. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.